Eu queria agradecer, né, o convite, sempre um prazer. Eu tenho me coube, né, esse papel de meio ponta de lança assim, da inserção do cavaquinho dentro da academia, né? Não só com questão de metodologia, de estudo, mas também criando lá na UFRJ o primeiro bacharelado de cavaquinho, e formando agora, ano passado, o primeiro aluno, o primeiro bacharel em cavaquinho, que vai ter o título que eu nunca vou ter. Então é um prazer poder compartilhar, sobretudo, um momento. Eu estou na reta final do doutorado, devo defender em dezembro, e trouxe aqui, propus esse recorte, que é um pedaço dessa tese, né, que está me custando muito trabalho, muita pesquisa, mas também está me dando uma satisfação enorme, porque eu estou vendo, né, chegando perto do final, eu estou percebendo que ela vai ser muito útil para o próprio curso de cavaquinho, que está abrindo uma coisa, porque, cara, muitas sessões da tese vão se tornar no futuro pesquisas. Então é um campo muito novo, a gente apanha muito. Eu também tenho um estranhamento muito grande, que eu sou químico de formação, né, de graduação, e fui estudar, fazer o mestrado 28 anos depois de me formar como químico. Fui buscar o meu diploma lá no fundo de uma gaveta, estava grudado no envelope. Foi uma operação para conseguir salvar o diploma, para poder fazer o mestrado em música, né? Então, meu estranhamento assim, com relação à academia já está diminuindo, já estou ficando mais... Né? No tempo do choro do quintal municipal eu era mais corajoso e tinha mais certezas. À medida que a gente vai ficando dentro da academia, a gente vai ficando cada vez mais dúvidas, né? Isso faz parte do normal, né? E ainda bem que você vai ficando mais velho, vai ficando mais, não liga tanto de ter dúvida, né? Fica mais conformado com as dúvidas. Bem, e eu queria falar uma coisinha. A Magali citou aqui o negócio da Escola Portátil de Música, um trabalho que já existe há quase 20 anos lá no Rio, só que eu não tenho nenhuma ligação com a Escola Portátil de Música, um pouco pelo contrário até. Fazemos parte assim de grupos que não tanto a Escola Portátil quanto a Casa do Choro, por exemplo, é um lugar fechado para mim, nunca fui convidado sequer a ir lá. Então só para esclarecer, para que não haja confusão. Então, sem problemas, falo com todo mundo, meus amigos, são professores de lá, meu compadre Oscar Bolão, professor de bateria, não tem problema nenhum. Só que são ideias diferentes e que eu respeito muito o trabalho deles, acho que eles fazem lá, e eu acabo, o único contato que eu tenho é através dos alunos que passam por lá e acabam fazendo bacharelado na UFRJ aqui. Então a gente consegue saber mais ou menos alguma coisa. Bem, eu queria, antes de começar a falar especificamente do assunto, queria dizer que eu sou um caso bem comum do músico popular que aprendeu de ouvido, aprendeu em casa, com a família. Fui estudar música já profissional, me tornei profissional com 17 anos, fui estudar música com 19 anos para 20, aprendi a ler música com Ian Guest, por causa de trabalho, e fiquei trabalhando dentro da música o tempo todo, primeiro só como músico, depois como arranjador, depois produtor, pesquisador, escrevi livros, depois fiz programas de rádio, dirigi projetos, praticamente tudo que tinha para fazer de trabalho com música, eu fiz, e depois disso tudo, essa etapa. Então, essa etapa acadêmica, né, que tá em andamento. Então, a minha contribuição, sem dúvida, é trazer essa experiência para dentro da academia, né? Não acho que eu vou ter nenhuma ideia genial do ponto de vista acadêmico, não tem essa ilusão, entendeu? Mas justamente ajudar a trazer uma riqueza que existe dentro da tradição do cavaquinho brasileiro, que é um cavaquinho que tem uma tradição muito diferente do cavaquinho português, e que a gente vai começar falando disso, né? Bem, os cavaquinhos, né, de Portugal, mais conhecidos, mais falados, fora
as braguinhas lá da Ilha da Madeira, que são um pouquinho diferentes, são menorzinhos, algumas, né? E esses cavaquinhos foram pensados, né, instrumentos construídos para se tocar de duas maneiras diferentes, né? O cavaquinho do Minho para ser tocado com os dedos, né, ou com aquelas pecinhas que coloca nos dedos, pinheiras, né? E o cavaquinho vai ser tocado rasgueado, né, ou também ponteado, também se usa tocar ponteado. E o cavaquinho de Lisboa, que é o cavaquinho que foi tocado com palheta, o cavaquinho como o da Ilha da Madeira, o machete madeirense também, normalmente tocado dedilhado com os dedos, né? Não é tocado com palheta. Mas o cavaquinho de Lisboa tem uma história toda do plectro, de ser usado e tal. Era um instrumento que teve alguma popularidade em Portugal. Do ponto de vista das festas populares, ele perdeu espaço com a concertina, né? A concertina no norte de Portugal ficou sendo o instrumento de acompanhar as festas de rua, tudo com uma potência sonora maior e tal. E o cavaquinho ficou muito encostado lá, e agora está havendo um movimento todo de revalorização, uma redescoberta do cavaquinho em Portugal, Museu do Cavaquinho.pt, pode visitar lá, tem muitos textos interessantes, coisas bacanas acontecendo. E eu, essas figuras aqui, se a gente observar bem o cavaquinho de Lisboa, essa foto do cavaquinho de Lisboa, a gente vai ver depois que é muito parecido com o cavaquinho que os chorões do começo do século XX e depois os conjuntos regionais tocavam um instrumento muito diferente desse instrumento que eu vou tocar aqui para vocês. Um instrumento que tinha uma caixa muito menos profunda e que não tinha leques harmônico no tampo. Então ele tinha um som agudo, bem agudo, sem sustento, né? E isso vai ser uma coisa, a gente vai ver depois lá adiante, por que a modificação física do cavaquinho brasileiro, feita a partir de uma série de experiências, de lojas que vão surgindo no Rio de Janeiro, com luthiers, toda a loteria do cavaquinho brasileiro, ela vem de Portugal, claro, é uma tradição que os luthiers, uma rua chamada Teófilo Otoni, lá no Rio, era chamada Rua das Violas, e era onde ficavam as oficinas das pessoas que faziam as violas, os violões, cavaquinhos e os barris, que eram os mesmos profissionais, e os tanoeiros que tinham dominavam a arte de dobrar a madeira no forno, de moldar a madeira no calor. Então, embora o cavaquinho brasileiro tenha vindo do cavaquinho português, e, por exemplo, o Câmara Cascudo dizia que tinha vindo da Ilha da Madeira, né? Ele afirma isso, eu estava conversando com o Paulo Esteira e ele estava me contando o porquê que a gente suspeita que o Câmara Cascudo disse isso. Mas eu defendo a ideia de que o cavaquinho veio de muitos lugares de Portugal. Por que ele viria da Ilha da Madeira e não viria do norte de Portugal, onde tinha tanto cavaquinho, ou de Lisboa, onde tinha cavaquinho? Então ele veio certamente, mas por um motivo ou por outro, né, o cavaquinho ficou sendo... O cavaquinho brasileiro ficou sendo mais parecido de tudo com o cavaquinho de Lisboa. Então, aqui no Brasil, em 1771, a gente tem Ouro Preto, a primeira citação até agora, essas pesquisas vão andar e vai aparecer antes, né, certamente. Mas até a primeira citação do cavaquinho no inventário de um luthier. Então, inclusive na época ainda chamado de machinho, né? Aí agora tem um rapaz em Portugal tocando que botou o nome machinho no nome artístico, não sei o que, Jorge do Machinho. Até ele fez contato comigo, eu perguntei, escuta, mas o cara é machista? O cara que toca? Se for lá em casa vai dar problema, não vai dar. Então, ainda é chamado de machinhos de 4 e 5 cordas, né? Que eram usados já naquela época. Depois, na década de 1820, a gente encontra as primeiras citações, já como machete, né? Em coisas da hemeroteca de publicações de imprensa. São anúncios de escravos fugidos, que descrevem os escravos, né? Falta um dente na frente, tem uma bexiga, não sei o que, uma mancha no rosto, não sei o que, e toca machete.
né? Quer dizer, a gente está falando de uma coisa do princípio do século XIX e que, quer dizer, que o cavaquinho já circulava, né, nas populações marginalizadas, imagina, os mais marginalizados que os escravos fugidos, difícil de pensar, né? Então, é a primeira citação que aparece tanto numa publicação quase ao mesmo tempo no Rio de Janeiro quanto em Ouro Preto, né? Vila Rica. Então, nessa mesma década existe uma descrição que é de um livro muito discutido, porque o cara não teria vindo aqui, mas ele descreve o Joaquim Manuel da Câmara, o compositor de modinhas, né, tocando cavaquinho, e há uma discussão que eu sabia se ele tocava violão, né, violão, e eu defendo a ideia de que é muito provável que ele tocasse violão e tocasse cavaquinho. É uma coisa que era muito, muito comum, e é comum até hoje. Até eu mesmo comecei tocando violão, tocar cavaquinho, continuo trabalhando tocando violão. E isso não é uma coisa tão determinante. E o que seria inclusive um solista, teria um talento como solista do instrumento, né? E um marco importante, para ter uma ideia do que estava acontecendo, é a abertura da casa ao Cavaquinho de Ouro, no centro do Rio de Janeiro, uma casa que vai profissionalizar essa luteria do cavaquinho, fazer com que os instrumentos melhorem de qualidade e vai produzir, pelo próprio nome da casa, muito, muito cavaquinho. E essa casa vai ser também um ponto de encontro, né, dos violonistas, dos chorões, e vai ter uma importância grande na vida cultural. Eles participavam de tudo que acontecia na cidade. Eles participavam desde doavam instrumento para rifa, em benefício da Santa Casa, vendiam ingressos para o concerto que ia ter, tudo acontecia no Cavaquinho de Ouro, uma casa muito importante. E a essa altura o cavaquinho já fazia parte, já era um objeto muito espalhado pela cidade, né? Aqui está uma família dessa classe média daquele Rio de Janeiro, ali do princípio do século XX. Esse menino aqui é o Pixinguinha. O pai do Pixinguinha tocando flauta, o outro irmão, o Henrique, lá tocando cavaquinho. O cavaquinho como um vetor, né, da musicalização, né, dentro das famílias. É uma coisa muito baratinha, que dá para comprar um brinquedo, assim, e o Pixinguinha ali, com um cavaquinho, os olhos muito vivos, né? Uma criança assim, devia ser inteligente para tudo. Então, quer dizer, o cavaquinho está presente nessa fase. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, o acompanhamento de samba, o acompanhamento dos lundus cantados com violão e cavaquinho, a gente percebe que as mesmas pessoas que tocavam nos grupos de choro eram os mesmos músicos que gravavam, fizeram essas gravações, né? Então eles trazem muita coisa que vem da prática do choro, da polca. É meio óbvio, né? Meio inevitável, né? Mas quando você vai fuçando a discografia, você encontra coisas que são totalmente diferentes daqui. Então eu acho interessante botar para tocar aqui uma gravação um pedacinho de uma gravação de 1912, né? Samba de Capital, samba de Mabaiana, para a Casa Paulo e a Rio de Janeiro. Bem, dá para se ouvir bem o cavaquinho, né? Se sentir bem o que ele está fazendo. Então, esse instrumento tocado, um instrumento que não tinha sustain, tocado sem nenhuma preocupação de abafar
controlar a duração, porque não precisava ter, né? Tocando, fazendo descer em cocheiro, né? Quer dizer, e dando o ritmo, porque não tem percussão. Então, nessa fase toda, o cavaquinho vai ser o instrumento de ritmo, o instrumento que vai definir. Então, esse, por exemplo, esse cara, certamente não era chorão. Era um cara que pegaram lá, um cara que tocava cavaquinho, tocava no bloco, tocava num outro ambiente, porque era você comparar as gravações que teve do choro na mesma época, são diferentes. Assim como é diferente o grupo, o Choro Carioca, do Pixinguinha, que surge em 1910, Pixinguinha com 13 anos, né? Que surge na casa do Pixinguinha, né? O Pixinguinha de flauta, o professor dele, Irineu de Almeida, de Off-Clade, né? E os dois irmãos, o Otávio, chamado de China, né? E o Léo, que vai viver muito e vai ser um personagem importante lá nos anos 60, como uma fonte desse choro do princípio do século, e o Henrique, irmão também, quer dizer que eram 4 irmãos, Viana, e mais o professor dos 4, né? que morava no porão, tinha um porão chamado, antigamente chamava porão habitável. Porão habitável é um negócio que você entrava assim, um negócio, né? E tinha uma casa com muitos cômodos, e tinha um porão habitável que o pai do Pixinguinha, com os músicos em dificuldade, a história oficial é essa, os músicos em dificuldade, ele deixava ficar um tempo morando ali. Eu fazia, se fosse hoje em dia, ia ter uma fila na porta da casa do Pixinguinha. E então, o que se tocava nessas gravações, eu vou tocar aqui no cavaquinho. Você imagina um instrumento que não tem nada a ver com esse instrumento aqui, é um instrumento bem mais rudimentar, e eles tocavam, por exemplo, o Chorão tocava basicamente levada da polca, né? Algumas variações de vez em quando, não faz a cabeça, isso, é basicamente isso que acontece, enquanto os lundus são acompanhados, né? E não muda muita coisa, acredito inclusive que não deveria mesmo poder mudar, porque não tem outro instrumento dando ritmo. O violão faz o baixo, o saque do violão mal se escuta, né? O choviano muito e normalmente tem ou a voz, ou então nesse caso do samba de partidola, com solo de clarinete, quer dizer, mas eu acredito que seja uma coisa muito próxima. Quando ele fala samba de partido alto, né, nós estávamos no centro samba de partido na casa de uma tia baiana. Quer dizer, mais ou menos aquele som que rolava lá na Cidade Nova. Acho que a gente pode acreditar que eles, por mais que eles tenham mentido, né, no anúncio, né, que eles estavam querendo vender o disco e tal, por mais que eles tenham mentido, deve ser uma coisa deve ter sido uma coisa muito próxima disso. Né? E só que em 1910, esse surgimento do choro carioca é uma coisa acontece. A década de 1910 acontecem coisas sobre o Pixinguinha, acontecem coisas com o Pixinguinha que precisam mesmo ser estudadas, porque tem muitas coisas sem resposta, né? Por exemplo, esse grupo dele, eles têm um jeito de tocar que é parecido com o que se toca hoje o machixe. Tudo é machixe, né? As levadas todas do machixe. E é muito bem articulado ritmicamente, inclusive em alguns momentos o violão dobrando o baixo do Off-Clade, né? O Off-Clade, muita gente pensa assim que o negócio, o contraponto, tem essa coisa. Na verdade é o seguinte, o contraponto no choro, no grupo do Chorão naquela época, isso é um assunto para outro dia, mas só adiantando o papel do Off-Clade. O papel do Off-Clade era ensinar a harmonia para os caras que não sabiam da música. Então, o contraponto é o contraponto estruturante, é o contraponto que vai contando os graus da harmonia para o cara poder mudar o acorde
o orelhudo ali do violão e do cavaquinho que não sabia música. Então, o aparecimento desde o primeiro momento, né, que as primeiras descrições que já tem o contraponto, dentro do show, o contraponto é um contraponto muito funcional, né? Ele não é assim, aquele contraponto que a gente vai ouvir lá com o Pixinguinha, em 1940 e tanto, que já é outra coisa totalmente diferente. Aquilo que quando o Rampal viu a gravação do 1-0 na casa da Odete Ernesto Dias, falou assim, muito profissional. O Benedito Lacerda tocando com o Pixinguinha, a observação dele genial, muito profissional. E é mesmo, um negócio profissionalista. Então, o grupo do Pixinguinha, né, eu tenho que mudar de playlist aqui rapidamente, o grupo do Pixinguinha tocava de uma forma muito interessante. Ele já deu um ritmo, ele não está mais tocando aquela palhetada para baixo, assim, sem, sabe aquele negócio espanado assim nas cordas, tem uma intenção de articulação rítmica nesse conjunto que é muito na frente dos outros todos. E aí, a gente vai, eu estou tentando fazer um negócio com ele, a história que eu vou contar é comprida, eu tenho que tentar condensar, né? Então, a gente vai se perguntar uma coisa. Por que quando surgem os batutas, não é assim? Se o Pixinguinha e o China estavam nos batutas, mas quem tocava cavaquinho era o Nelson Alves. Por que os batutas não têm esse nível de articulação rítmica? Por que os batutas não gravaram samba? Se o Pixinguinha e o Donga, que estavam no conjunto, eram os dois caras de mais sucesso do samba, os primeiros... pelo telefone, já te digo, ali do carnaval, de 17, 19, 18, Pombinha, as outras. Né? Então, o pessoal que está procurando um assunto para fazer pesquisa, esses assuntos alguém tem que cuidar disso aí, porque tem muita lacuna, tem muita coisa em branco no próprio Pixinguinha. Né? Bem, mas aí, com o grupo do Caxangá, que é um bloco, né, que o Pixinguinha tocava, vai se juntando uma outra turma e selecionados dentro do grupo do Caxangá para tocar na sala do Cinema Palé, surgem os 8 batutas. Né? Então, essa figura incrível que é o Nelson Alves, né, ele é um cavaquinista que vai chegar a gravar na década de 1930, inclusive gravar em 1930 um disco solo de composições dele. Né? O Nelson era muito bom compositor, autor daquele choro bem famoso, aquele Mistura e Manda, né? E ele tinha um jeito de tocar que não era parecido com aquilo ali. Então, essas gravações que a gente vai ter dos sambas desse período pelo telefone, por exemplo, né? Fico vendo aqui tanta coisa boa no Pixinguinha. Dá uma ouvidinha no... Pelo telefone, samba da Cavaleiro, trabalho do Baiano e Porto Escola, para Cavaleiro e Porto Mulher da agonia pelo telefone, manda me avisar. E com a alegria não tem dor para
Quer dizer, o cavaquinho estava sendo tocado como se fosse um lundu, né? Quer dizer, embora o machixe já estava circulando, já tinha gente tocando daquele jeito. Então, essa história que o samba nasceu machichado e depois virou samba batucado é um pouco mais... Seria ótimo que fosse assim, entendeu? Se em 1928 surgiu o samba do Estácio, tal, o negócio vai ser, caraca, que maravilha, coisa fácil. Não é mesmo. É muito mais complicado que isso, porque o samba dessa época, ele ainda não tinha se tornado machichado. E aí o samba reconhecido, né? Então, a gente tem os sucessos deles nessa época, né? E, por exemplo, o Já Te Digo, gravado, Já Te Digo do Pixinguinha do China, do irmão. Só explicar uma coisa, essas masterizações que eu fiz não são masterizações para você ouvir a música e curtir, é para você escutar o cavaquinho, tá? Então, de vez em quando fica pior, mas fica pior para ouvir, para curtir, mas fica melhor para escutar o cavaquinho. Então, por isso é que eu tive que pegar todo o material do acervo do IMS e eu mexer lá nos plugins todos do áudio para tentar melhorar a leitura do que acontecia. Por exemplo, essa introdução que a gente ouviu, no caso, a gente fica pensando assim, eles fazem em vez de fazer o ritmo do cavaquinho, o cavaquinho dobra o ritmo do reco-reco. Estavam fazendo experiência, estavam aprendendo como é que se tocava essa música. A música era muito nova, era uma experiência, né? Então, o Já Te Digo, do Pixinguinha, com essa introdução extraordinária, né, que fez sucesso no Carnaval de 1919. Então, tem outras coisas, um pouquinho depois... Quem vem atrás, fecha a porta, seu Rafael. Samba carnavalesco, gravado pelo Baiano para Casa Edson, Rio de Janeiro. Era o Eduardo das Neves que anunciou. Olha, a gente está em 1920 e o lundu continua lá no cavaquinho, né? Quer dizer, o machixe já estava mais do que conhecido, né? Mas o samba estava sendo acompanhado no cavaquinho como lundu ainda. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante. A década de 1920, o samba perde o cavaquinho. O samba começa a ser gravado por jazz band, né? Jazz band é instrumentação, não tem nada a ver com a música do jazz. Jazz band é um tipo de instrumentação que tinha piano, banjo, bateria, drum set, né? A bateria americana, como se falava naquela época. Vai ter saxofone, por exemplo, que é um instrumento que vai aparecer muito nessas formações. E essa a jazz band, ela vem de encontro a uma questão de lugares, tocar em lugares maiores, mais barulhentos, né? Os próprios batutas, quando vão a Paris e voltam tocando saxofone, tocando banjo, tudo que eles estão fazendo é um processo de ampliar, de aumentar o volume do som deles. Aquilo não tem nada a ver com mudança de estilo, eles continuam tocando igualzinho tocavam antes. Isso, até para ilustrar isso, tem o mesmo Já Te Digo é gravado pelos batutas em 23. Aliás, tem um livro aí, quem gosta da história do Pixinguinha, tem um livro de um rapaz que eu não conheço, acho que ele é de Santa Catarina, acho que é Luiz Hering, né? Hering Coelho. Luiz Fernando Hering Coelho. Hering Coelho, chamado Os Músicos Transeuntes, que conta as aventuras do Pixinguinha dos Batutas na Argentina, a partir de pesquisas que ele fez lá nos jornais, né, das bibliotecas das cidades do interior da Argentina. Um negócio, uma pesquisa realmente maravilhosa.
E aí você entende por quê, né? Porque eles são vendidos, né, na Argentina como selvagens. Aqueles que estavam de smoking ali, todo mundo arrumado, eles eram vendidos como selvagens, assim, vestindo roupas típicas do povo. As críticas que tem na Argentina são coisas... Mas esses caras não são os batutas. Isso aí foi vender uma fraude, né, na Argentina. E aí sai uma briga, metade do conjunto volta para o Brasil, metade fica lá. E o Josué de Barros, aquele que depois ficou famoso como descobridor da Carmen Miranda, ele vai, para conseguir pagar a conta de um hotel numa cidade do interior, ele vai fazer, ele fica de faquir na cama de prego, uma história assim que é muito divertido. Mas eles gravam, para se salvar da dureza lá, eles gravam, e tem gravar samba. Então eles em 23, eles existiam desde 19, eles em 23 na Argentina, eles gravam samba, viu? E inclusive com o banjo cavaquinho tocado pelo Nelson Alves. E vocês podem ver que não muda nada em relação ao jeito de tocar. Manifestando aqui. Mas aí o que acontece é que esse momento é um momento que o cavaquinho continua sendo usado para o acompanhamento do choro, né, quando ele é gravado com trios, né, e desaparece do acompanhamento do samba. Inclusive vai desaparecer até quando tem a emergência ali do estilo do senhor, do samba machichado do senhor, né? As gravações não tem cavaquinho, né? O cavaquinho vai reaparecer no samba um pouquinho depois. E aí a gente vai ter esse processo da descoberta do melhor acompanhamento para o samba batucado, que é o que vai fazer a diferença na trajetória do cavaquinho, né? Porque a partir... O que acontece é o seguinte, os sambas do Estácio começam a ser gravados, né? E antes do samba do Estácio, em Carnaval de 25, 26, o senhor já estava fazendo o samba batucado. Isso aí é uma coisa que já arrumei confusão por causa disso, mas o Ora Vejam Só é um samba batucado. Ele tem as antecipações de melodia de 2 em 2 compassos, tem todas as características, até a temática do malandro. Ora vejam só, a mulher que arranjela me faz carinho, chorando ela me pede, meu benzinho, deixa a malandragem, sexo capaz. Ora, é a mesma temática que o Estácio vai fazer depois, né? O Ismael, o Bide, essa questão. Então, mas quando esse tipo de samba, que é diferente, começa a ser gravado, ele começa a ser gravado no figurino do samba machichado. E não fica bom. Ele não fica bom. E o que acontece é que o Benedito Lacerda, o Benedito era aquele cara que era pau para toda a obra mesmo. Ele começou na banda lá em Macaé, depois foi para o Rio, foi músico militar, aprendeu a tocar saxofone, cantava, vou botar aquele cantava legal. Cantou cheio de bossa, cheio de malandragem, e foi morar no Estácio, quando foi morar no Rio, né? Foi morar no Morro do Estácio. Tem entrevista muito interessante de 1933, do Benedito, em que ele conta que ele, de flauta, né, uma flautinha muito, cara, devia ser uma flauta de lata, aquelas coisas, uma flautinha, o Bide, de cavaquinho, e o irmão do Bide, o Rubem Barcelos, subia e descia o morro e as pessoas iam entrando no bloco, faziam um bloquinho, no Morro do Estácio. Ele está falando de uma coisa de 1922, 24, né? Então, o Benedito sabia que aquilo ali, ele, com o seu faro comercial, que foi um cara que chegou ao ponto de ser diretor de gravadora, diretor de sociedade de direito autoral. O negócio dele era o business da música, ele tinha essa vocação mesmo. E ele percebeu que o samba precisava ganhar um tipo de acompanhamento que potencializasse aquilo que estava acontecendo
nas melodias, aquela diferença, e não ficasse aquele arranjo que, na verdade, pegava o samba batucado e quase forçava ele a virar um samba machichado, né? Com aquelas baixarias de tuba, com as coisas todas. Aliás, baixaria de tuba, curiosidade, desse período, primeira metade da década de 30, muitas baixarias de tuba nos arranjos do Pixinguinha foram tocadas pelo Eliazar de Carvalho, né? Que foram colegas na escola de música e se tornaram amigos, e o Pixinguinha gostava do Eliazar, porque o Eliazar era muito sério. O Pixinguinha teve um depoimento assim: a gente ia tomar cachaça na esquina e ele não ia, não, ficava estudando. Então, o que acontece é que o Benedito organiza um conjunto pensado, né? Bem, antes disso, quer dizer, como essas histórias no Brasil nunca acontecem assim linearmente, sempre tem um troço totalmente fora da... Uns rapazes de classe média, da Tijuca, fazem um conjunto, né? Organizam o conjunto e resolvem que no carnaval vão gravar em 29 o carnaval de 30, ou melhor, no comecinho de 30 mesmo, para o carnaval, eles vão gravar um samba que dois desses caras fizeram. Imagina, os parceiros eram o Almirante, né? O Henrique Forés Domingues, que era um rapaz de classe média da Tijuca, Tijuca era um bairro muito considerado chique, né, do Rio de Janeiro, e o parceiro dele, era de Vila Isabel, era o Homero Dornelas. O Homero Dornelas, violoncelista, né? Estudante de música na época e tal, e eles fazem um samba chamado Na Pavuna, né? E um conjunto de garotos brancos de classe média resolve que vai botar no estúdio, além do Lupercio Miranda e da Carolina Cardoso Menezes. Olha que confusão, como é que eles conseguiram gravar isso tudo, né? Chamar pessoas do morro que tocavam os instrumentos. Aí tem uma descrição do Almirante que ele fala assim: o Curuca era um especialista no surdo. Imagina, o cara, que o surdo tinha acabado de ser inventado, né? Tinha nem 2 anos que o surdo tinha sido inventado. E o Curuca já era um especialista no surdo. Aquelas tradições que viram coisas antigas muito ligeiras. Mas o Na Pavuna é uma gravação, eu inclusive vou pedir licença para a gente ouvir ela toda, porque é uma coisa que aconteceu um negócio, e ficou tão forte a presença da percussão, ficou tão marcante, que o Na Pavuna, pam, 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 virou incorporado, todo mundo cantava junto. Quando cantava a música, cantava o pam, 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 né? Por causa da presença da percussão. Então, é um momento que está surgindo, né? Uma outra maneira de se acompanhar. Opa. Thank you.
quando eu comecei tocando com 17 anos, a gente cantava isso, e ele fala, né, na Pavuna tem canjerê também, tem macumba, tem mandinga, candomblé, gente da Pavuna, só nasce turuna, não é turuna da batuta, né? Turuna, e é por isso que não nasce mulher, né? E ele, cara, escola, aí o pessoal canta, e a gente fala por isso que nasce mulher, a gente gritava, que droga! Esse negócio já dava confusão, nos anos 70 a gente já podia ficar cantando esse negócio sem se manifestar. Então, a batucada na Pavuna é uma descoberta, uma coisa que mudou tudo. E mudou. Olha quanta coisa estava mudando no Carnaval de 1930. Surgiu a Carmen Miranda. Né? A Carmen Miranda, quando surge, antes da Carmen Miranda, do sucesso do Taí, né, para você gostar de mim, o horizonte de vendas de um disco era entre 1.500 a 2.000 exemplares. 1.500 a 2.000 exemplares de um disco que despertava interesse, assim, Francisco Alves, cantor que vendia mais, né? O Taí vende 30 mil, inicialmente. Então, é como se a indústria fonográfica fosse multiplicada, o seu horizonte de mercado multiplicado por 10, junto com a chegada na Pavuna, no mesmo carnaval. Quer dizer, é um impacto muito grande que vai abrir, né, um mercado de trabalho para gravação desse. Vamos descobrir como é que faz para esse samba ser bem acompanhado. E aí que vai entrar o Benedito com Gente do Morro. Esse nome, Gente do Morro, sugerido pelo senhor, né, que também frequentava lá o Estácio e tal, que era um amigo do Benedito Lacerda. Então, o Benedito, né, vai organizar o grupo. Esse grupo, o cavaquinho primeiro que vocês vão ouvir, é tocado pelo Júlio dos Santos, Julinho, que viria a ser o vice-presidente e diretor de harmonia do Deixa Falar, da primeira escola de samba. Né? Então, essa ideia que o Tinhorão fala lá na história social da música brasileira, e que o regional é um casamento de conveniência entre a batucada dos negros e da classe baixa com o conjunto de choro da pequena classe média, né? Esse negócio que o Tinhorão fala, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O cavaquinho está na gênese do samba ali, dentro das comunidades, dentro dessas populações marginalizadas. Tudo. Isso é a ideia de que uma coisa era tão separada da outra também, é uma ideia meio... como é que achava? As coisas eram mais assim, estava tudo havendo uma permissividade. Aliás, essa permissividade que permitiu que existisse o choro, né? Se essa coisa não fosse misturada, não tinha choro. Como é que ia ser? Então, o Benedito, muito espertamente, ele vai juntando um suporte musical que possa ser, né? Ele chama o Henrique Brito, tocava violão. Henrique Brito tocava também aí nos Tangarás, no Noel. Ele é o que tem de comum entre esses, né? O Henrique Brito era um virtuoso, famosíssimo, que fazia escala cromática com um dedo só. Rapidíssimo. Aliás, tem uma gravação que ele faz uma escala cromática que certamente foi feita com um dedo só mesmo. E ele é um cara meio maluco e tal. Muita gente não sabe disso, mas ele tinha umas ideias malucas de fazer um instrumento elétrico e construiu esse instrumento em Los Angeles. Ele foi para Los Angeles, para a Olimpíada, né, no navio que fizeram um projeto fracassado da delegação brasileira e vendendo café nos portos, né, até chegar em Los Angeles, não vendeu coisa nenhuma, chegou lá, todo mundo teve que voltar no navio, mas ele ficou. O Henrique Brito ficou e arranjou um cara para construir esse instrumento que ele tinha na cabeça e voltou de lá com uma guitarra elétrica, em 1933. É um personagem incrível, esse Henrique Brito. E então ele chama o Henrique Brito, o Jaci Pereira, conhecido como Gordura, para tocar os dois violões, e chama o pessoal do Morro, lá do Estácio, que conhecia, que era o pessoal. Então ele consegue juntar esse negócio. Tem uma frase do Sandrone no livro lá do Feitiço Decente, que é uma frase interessante, que o resultado foi a negociação possível, né, entre a polirritmia afro-brasileira e o som do disco
e do rádio. Né? Ele fala sobre isso. Isso é uma coisa interessante, porque precisava haver não dava para botar tanta informação assim, feito na Pavuna. Na Pavuna a gente acha divertido hoje em dia, mas na época os caras não precisavam ter custo nem metade dos instrumentos que tem aqui, né? Então, inclusive o piano da Carolina Cardoso Bezerra, que não tinha nada a ver, que era um piano de foxtrot, não tinha nada a ver com o samba, né? Uma coisa realmente, pessoas fazendo experiência, né? E o Gente do Morro estreia, então, logo em seguida, 2 meses depois do Carnaval, ele grava o primeiro disco. O primeiro disco é um atestado de oportunismo mercadológico. Uma outra marcha que fez sucesso no Carnaval, além do Taí, a outra marchinha era uma marchinha chamada Danela, né, do Ari Barroso, né? Essa mulher há muito tempo me provoca, Danela, é perigosa, fala mais que bata-choque, e ele grava um samba chamado Danele, que é uma resposta ao Danela, de um lado do disco, e do outro lado ele grava um No Sargueiro, que é a resposta do Na Pavuna. Quer dizer, é uma coisa que está sendo feita para disputar mercado mesmo, está ali, não é suposição, está tudo, eles falam isso. Então, vamos ouvir aqui o Gente do Morro, nessa primeira formação, em termos do cavaquinho, o que está acontecendo? Aparece o que a gente chama na gíria do samba de tereco-teco, né? Que é o tac, 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 tac. E aparece tocado, esse Júlio dos Santos, ele não era profissional, era um cara, nem ele surge ali, grava 2, 3 sambas e não fica dentro da música. Mas ele já fazia a levada desse pedacinho que a gente ouviu. Vamos ver o Danele. Então, quer dizer, foi importante, né, para o projeto do Benedito Lacerda de encontrar o acompanhamento melhor do samba. Foi importante ir buscar, fazer essa mistura, né, do suporte musical com gente que tocava, já que conhecia mais música e tal, e juntar com o pessoal que ele conhecia do Morro do Estácio. Então, o Gente do Morro, ele nasce e ele vai ser o grande laboratório de experiências que o Benedito vai substituir os músicos, vai substituir até chegar no seu conjunto, que vai aí se consagrar e vai se tornar o padrão do acompanhamento do samba, lá do cara. Mas antes disso acontecer, por exemplo, quem teria condições de rivalizar com ele em termos de intimidade com aquele ambiente, com aquela rítmica toda, né? Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres, conhecido como Lino do Estácio, era não só cavaquinista, como autor coautor do Método Andrade de Cavaquinho, que foi publicado em 1931. E é curioso, porque o método, na capa do método tem escrito assim: Heitor, com o concurso dos professores Heitor dos Prazeres, entre parênteses, Lino, que era, como ele era conhecido no samba, né? E um professor da escola de música, que escreveu as notinhas. Tem os acordes e as notinhas escritas por um professor de harmonia da escola de música, eu não me lembro agora o nome. E um cara professor, na época, da escola de música,
Então, o Heitor dos Prazeres faz um grupo, que aí também quer entrar nessa concorrência, afinal de contas. E o grupo dele, uma das coisas interessantes, quer dizer, talvez já mais interessante, porque o resultado vocês vão ver, não dá para concorrer com o Dividido, é que o cantor era um tal de P. Oliveira, era Paulo Benjamin de Oliveira, Paulo da Portela, né, que também é uma liderança importantíssima daquele momento, que aparece cantando aqui com o grupo do Heitor. Agora, o grupo do Heitor, e olha só o que tem no grupo do Heitor, olha a marcação que eles fazem desse grupo. A articulação é contemporânea do Conjunto do Benedito. O Conjunto do Benedito está tocando muito mais, já tem a noção do tac-tac, do tamborim, já vai fazendo junto com o cavaquinho. Quer dizer, a coisa está se organizando, eles não eram muito desarticulados. Agora, o que acontece então é que eles vão mudando gente, né? Inclusive o Benedito passa a ser o crooner, né? E quando ele passa a ser o crooner, tem uma coisa engraçada, porque ele tem que fazer a introdução e entrar cantando, então ele encurta a introdução, ele diminui a introdução para poder cantar, dá pelo menos uma respirada para poder começar a cantar, né? Quer dizer, ele estava ali realmente, esse Isaura, por exemplo. Então, ele vai procurando aperfeiçoar, troca os violões, o outro vai para Los Angeles e ele muda os violões. E é nesse momento que vai entrar o personagem mais importante do acompanhamento do samba do cavaquinho. Ele tocava choro, não tinha nada a ver com aquela turma, não era da turma do Estácio, mas ele era um cara que estava atrás de um trabalho. E aí já é trabalho, né? Porque o samba é que vai trazer a oportunidade de trabalho, o cavaquinho, o violão, o regional, a percussão, né? O samba é que vai abrir essa porta. No rádio, né? Que é um trabalho muito importante, porque a gravação era muito restrita, no final das contas ficavam gravando os caras que eram melhores, mas o rádio, ele, a partir de março de 32, quando o Getúlio faz um decreto e implanta o sistema de concessões das rádios, né, que é uma coisa que você fica pensando também. Então, o Getúlio, um estatista, que em vez de optar pelo modelo que foi usado em tantos países, né, da rádio estatal, ele opta por um sistema de concessões. Então a rádio se espalha pelo Brasil e em cada estação de rádio vai ter um conjunto, com 2 violões, um pandeiro, um cavaquinho, às vezes um clarinete, às vezes uma flauta, às vezes um bandolim, um solista para fazer as introduções, né? Porque é a situação mais barata de resolver o problema do acompanhamento. Eles tocavam marchinha também, tocavam valsa, tocavam tudo, mas o que levou, né, a existir o regional é muito importante. E a figura que aparece então pela primeira vez em novembro de 1932, uma gravação em que chega o canhoto do cavaquinho, Francisco, né, Valdiro Tramontano, né, Valdiro mesmo, né, Tramontano, ele aprendeu a tocar choro, frequentava umas varas de choro, o Russo do pandeiro, que tocava no conjunto do Benedito, que também foi uma dessas trocas que ele foi fazendo, para fazer uma coisa meio de profissionais e meio com o swing lá do pessoal do Estácio. Ele vai mudando, o resultado muda, cada gravação você ouve, tem gente diferente tocando.
Então o russo do pandeiro, eu disse que o Benedito está precisando de um cavaquinho lá, e leva o canhoto. E quando o canhoto entra, acontece uma coisa, um fenômeno acústico. Inclusive o Léo Fux, professor de acústica lá da Escola de Música, eu mandei material para ele e tal, para a gente fazer uma avaliação, por que somou, o que aconteceu, né, de tão perfeito para somar, porque qual é a função? O pessoal da antiga falava centro do cavaquinho, né? Cavaquinho centrista, o centro de cavaquinho. Aí, centro por quê, né? Porque o regional, à medida que ele se estrutura, ele faz com que o cavaquinho fique realmente como o centro que conecta a percussão dos violões. Se você botar 2 violões para tocar com pandeiro, não acontece nada. Quando você bota um cavaquinho tocando, acontece a soma. E tanto na música de concerto, quanto na música popular, ou trio de jazz, ou power trio do rock and roll, ou quarteto de cordas, ou quinteto de sopros, as formações que se consolidam, né, que se consagram, elas têm uma eficiência acústica, né? A gente sabe disso. A combinação, né, dos instrumentos, ela não é à toa que tantos compositores usam determinada formação, que aquilo tem uma eficiência, aquilo acaba criando toda uma linguagem, toda uma tradição. Né? E o regional começa a acontecer a partir da chegada do canhoto, por um motivo muito curioso. O canhoto, ele aprendeu a tocar invertendo as cordas. Depois disseram para ele, mas você assim não vai tocar no cavaquinho de ninguém, não sei o quê. Aí ele aprendeu tudo de novo, sem inverter as cordas. Ele tocava no cavaquinho contrário, né? Sem inverter as cordas. Então o que acontecia? Ele dava a palhetada. Existe uma diferença de peso muito grande, né, na palhetada para baixo e a palhetada para cima. A palhetada para baixo ela tem a gravidade, tem o peso da mão, essa coisa toda, e a palhetada para cima é mais fraca. Então, quando você toca cavaquinho, né, muitas vezes, né, você aproveita a palhetada para cima como um complemento, mas o acento principal está todo sempre na palhetada para baixo, né? Os ritmos todos, quando, por exemplo, você, como é que... quero aprender a tocar polca. Tá, então faz assim, faz para baixo. Depois você vai colocando uma palhetadinha para cima ou outra, de acordo com que você for sentindo à vontade. Então a palhetada para baixo do canhoto, ela não tocava as cordas mais graves, que são muito mais pesadas, tem muito mais peso, muito mais corpo do que as cordas agudas. Ela pegava as cordas agudas. E a palhetada para cima dele pegava as cordas graves. Então ele conseguia um equilíbrio ao tocar simplesmente para lá e para cá. Ele conseguia um equilíbrio que o instrumento não tinha. Porque o instrumento dele, a gente vai ver aqui, uma foto bem... O instrumento dele é o cavaquinho de Lisboa. É aquele cavaquinho lá, não tem nada demais. É o cavaquinho do cavaquinho de ouro, que era o cavaquinho que era usado lá. Ainda não tinha acontecido, talvez um pouco mais profissional em termos de luteria, mas o canhoto, então, quando ele entra em campo, acontece a compactação dessa base harmônica, rítmico-harmônica, e a partir de então, ele vai ser o cara que vai mais gravar de cavaquinho, de acompanhamento de samba, de tudo, de todos os tempos, indo até 1974, o disco do Cartola, o famoso primeiro disco do Cartola é ele. Diz aí, a Carmen Miranda, samba de todo sucesso da Carmen Miranda, tudo é ele. Ele grava até 1981. Quer dizer, ele começa gravando em 32 e vai até 81, são quase 50 anos, dominando a coisa. Então ele tem uma importância muito grande e ao mesmo tempo tem uma simplicidade na maneira de tocar, que foi por isso que deu certo. Então, nas trocas do cantor, que foi o Ildefonso Norari, depois foi um, foi outro, foi o próprio Benedito e tal, entra um cara aqui também, em 32, que é um cara bom pra caramba, Antônio Moreira da Silva, mais tarde conhecido pelo samba de break, Kid Moregueira, né? E ele vai fazer um grande sucesso, né? Ele entrou muito bem cantando isso aqui.
É interessante que eles participam de filmes, né? O Regional do Benedito participa de filmes, inclusive um da Aurora Miranda, chamado Molha o Pano, né? Quem é rico paga a orquestra, quem é pobre molha o pano, né? Que é da cuíca. Molha o pano, prega na cuíca. E a Aurora Miranda cantando e eles acompanhando. Então, nesse negócio é interessante, embora seja uma dublagem que eles estejam fazendo, tem um pouco de problema de sync, mas você vê que o canhoto palheta a cabeça do compasso, dos 2x4, para baixo. Quer dizer, fazendo ele faz uma compensação do negócio. Então ele consegue um equilíbrio que os outros cavaquinistas não conseguiram. Isso foi um dos segredos da coisa. O segredo também foi ser um grande profissional, um cara que chegava na hora, que organizava, ele era o tesoureiro do conjunto. E você sabe que era assim, né? Chamava 2 violões, um cavaquinho, um pandeiro, a flauta ganhava tanto. O violão ganhava um pouco menos, o cavaquinho menos que o violão. E o pandeiro, pô, não ganhava quase nada. Entendeu? Então, essa coisa, precisava de um tesoureiro para administrar, né, esses valores do negócio. E o tesoureiro do Benedito era o canhoto. Um cara muito sério, conhecia o canhoto. O canhoto era uma pessoa assim, que tinha um humor. Eu não consegui, realmente. Eu queria tanto ter entrevistado muito ele, mas felizmente existe um depoimento dele, bacana, feito por uma amiga que era estudante de história na época, na PUC do Rio, a Lilian Zaremba, que depois foi gerente de música na Fundação Rio Arte, lá, que era no tempo que se incentivava a cultura no Rio de Janeiro, né? Existia uma fundação de fomento da cultura. Ela era gerente de música lá e nos tornamos grandes amigos existe um único depoimento do canhoto, é o depoimento que ele deu em 78 para ela, com o mau humor de sempre, em que ele fala assim: eu não aprendi a ler, não vou aprender mais porque eu já estou quase morrendo, esse negócio, o Dino não aprendeu, o Meira sabia, negócio, o pessoal companheiro do regional, né? Negócio mais cheio, e eu não sou solista, eu nunca solei, não quero saber disso. Assim, tudo é não, entendeu? Quando eu pedia fazer uma entrevista para ele, eu tocava na Camerata Carioca, um conjunto que tinha um certo prestígio naquele momento ali, né? Aí ele foi ao casamento, né, do irmão do Maurício Carrilho, e nós tocamos com o Tamiro, né? A Camerata com o Tamiro tocou na igreja de São Sebastião, no casamento do César Carrilho. E ele estava lá, eu falei, não vou perder esse negócio. Aí fui lá e falei, poxa, eu queria fazer umas entrevistas, queria conversar contigo sobre a coisa do regional, sobre janeiro de 1981. Eu queria perguntar, não tenho tanta coisa para lhe perguntar. Sabe qual foi a resposta do canhoto? Ele disse para mim: olha, meu filho, de vocês todos, o que me imita melhorzinho é a Luciana. Diante disso, eu falei, pô, eu não tenho a menor chance, né? E com isso, perdeu-se um pedaço da história lá com o canhoto, porque ele, menos de 2 anos depois, ele estava completamente fora do ar e nunca mais teve. Então, fundamentalmente, acho que deu para sentir, contar essa trajetória. E como é um recital palestra, eu vou terminar tocando um negócio para vocês. Porque, senão eu não vou tocar nada, só vou ficar falando com você. Então, eu queria contar para vocês que eu estou muito feliz que, apesar dos discos terem chegado ontem na minha casa, quando eu já estava aqui, né, os discos chegaram na fábrica, está tudo desencontrado. Mas eu estou lançando uma coisa chamada Música Nova para Cavaquinho, uma coleção em 12 estudos para cavaquinho solo, um divertimento para cavaquinho e violão de 7 cordas, uma suíte de estudo dedicada ao Vila Lobos, o pessoal que falou do Vila Lobos também lá, a suíte de estudo, 3 movimentos, choro estudo, valsa estudo e palco estudo, e 9 choros e 3 valsas. Então eu vou tocar essa valsa estudo dedicada ao Vila, e aí, se vocês tiverem curiosidade, depois de ouvir a gravação, vocês vão ver que tem eu gravei e estava tudo pronto. Aí, foi uma semana assim que eu procurei o Turíbio para o Turíbio escrever um textinho para a quarta capa do livro, o Tim Rescalo escreveu, o Almir Didier, várias pessoas escreveram assim um comentário, né, sobre a coleção, o Joel Nascimento, Química, Amilson Holanda, um monte de gente. Aí eu procurei, foi um tal de falar em Vila Lobos, só porque eu tinha feito 12 estudos para cavaquinho solo, né? E eu fiquei, só se falava de Vila Lobos, eu
quando foi de sábado para domingo, naquela semana, eu dormi e sonhei com o violão. Aí eu falei, não, aí já é demais. Aí resolvi escrever um violoncelo para a valsa e chamei o Hugo Pilger, que é um grande violoncelista, fabuloso, uma figura maravilhosa de trabalhar. E o Hugo fez uma linda participação lá, encarnando lá o Vila que veio. Né? Então essa valsa estudo aqui. Sensacional o evento, a organização, a simpatia de todo mundo, o pessoal muito prestativo, todos aqui os monitores, então, espetacular. E dizer que amanhã de noite eu vou estar aqui com um grande talento do choro aqui de Goiânia, né? O Rogério Caetano. O Rogério, muita gente não sabe, mas eu conheço o Rogério desde 11 anos de idade. Ele foi meu aluno de cavaquinho. Meu pai, um colega dele de colégio, levava ele de 6 em 6 meses ao Rio para passar um dia tendo aula comigo. Então é uma amizade que não é de hoje, né? E ali a gente vai estar tocando um repertório muito bacana, vou ter eventos. Chamem como eu digo, chamem os fanáticos da seita. Muito obrigado. Eu quero agradecer pessoalmente por essa bela palestra, tão rica informação, e pela presteza com que ele atendeu o nosso convite. Obrigada. Estou à disposição.